Tem gente que mente sobre currículo, tem gente que mente sobre dinheiro, mas essa mulher, ela conseguiu convencer uma família inteira de que ela era uma menina de 12 anos. Quando na verdade já tinha 37. Em alguns lugares falam até que ela tinha mais de 40, tá? Vocês vão ver que a narrativa às vezes se confunde um pouco, cada hora a mídia fala uma coisa diferente, mas o importante é que ela enganou geral. O mais assustador é que a gente não tá falando de uma mentira que durou alguns dias, tá? Essa farsa se manteve ali por mais de um ano. Ela enganou uma igreja, enganou profissionais, foi acolhida como uma filha adotiva, ganhou quarto de criança, recebeu cuidados, carinho, proteção de pessoas que acreditavam estar ajudando uma vítima, menininha de 11, 12 aninhos. Eu fui atrás dos detalhes desse caso, tá? E quanto mais a gente ia descobrindo coisas novas, mais absurda essa história ficava. Porque essa não era apenas ali uma mentira isolada dela, né? Existia um histórico de golpes parecidos espalhados por vários estados brasileiros. E aí surge a pergunta, como que uma mulher adulta, ela conseguiu convencer tanta gente que ela era uma pré-adolescente? Quais eram as estratégias que ela usava para sustentar essa encenação? E como que uma simples desconfiança acabou derrubando uma das farsas mais inacreditáveis dos últimos tempos? Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Um disclaimer rapidinho aqui, pode parecer um pouco confusa essa história em alguns momentos, porque essa estelionatária, ela fez diversas vezes esse tipo de golpe. Então tem hora que a mídia traz ela usando o nome ali de Gabriele, tem hora que o nome é Duda, enfim, cara, vocês vão ver que às vezes parece se confundir um pouco, mas não importa. O que importa, né, é que era uma criminosa aplicando esse tipo de golpe da órfã brasileira. Bom, por mais absurdo que pareça, né, a história da mulher de 37 anos que se passou ali por uma menina de 12, aconteceu de verdade em Joinville, Santa Catarina. Terminou com a prisão de Amanda Maria Souza de Oliveira. Durante 14 meses ela conseguiu enganar uma comunidade inteira, sendo acolhida como filha adotiva por uma família de classe alta antes de toda a farsa ser revelada. Pode acreditar, né? Conforme essa história vai avançando, surgem situações tão inacreditáveis que parecem ter saído, sei lá, de um roteiro de um filme de comédia, de The Office, mas nem tudo aqui é motivo de brincadeira, né? Afinal, a Amanda, ela tá sendo acusada de cometer crimes e, segundo as investigações, construiu toda essa história usando manipulação psicológica, mentiras elaboradas, explorando a boa-fé de pessoas que apenas queriam ajudá-la. E tudo começou no primeiro semestre do ano passado, né? Usando o nome falso de Gabriele, a Amanda se aproximou de uma igreja em Joinville. Em lágrimas, ela procurou o pastor local, ele contou uma história comovente, tá? Dizia ter apenas 12 anos, ter fugido do Pará e carregava um passado marcado por maus tratos e abusos constantemente aí, que teriam sido cometidos ali pelo seu pai ali, na historinha, né? Pelo seu pai biológico. A ação aponta que a suspeita usava o nome falso de Gabriele. Ela conquistou as vítimas depois de dizer que fugiu após ser abusada pelo pai no Pará. Sensibilizada com a história da imensa criança, a comunidade da igreja rapidamente começou a ajudá-la financeiramente, dá todo tipo de suporte. A moça, que também dizia estar dentro do espectro autista, ela recebeu o acolhimento de todos ao seu redor. Pouco tempo depois, um casal da igreja, né, com uma condição financeira boa, né, e na melhor das intenções, decidiu recebê-la em casa, né, adotá-la informalmente. A vida meio que virou um morango para essa safada aí, né? E aí você pode estar pensando, pô, Marcelo, não é possível, né? Não é possível que uma comunidade inteira olhou para essa menina, essa maluca, todos os dias e não perceberam que ela estava muito mais perto dos 40 do que dos 12. Mas calma, né? A verdade é que a Amanda, ela era uma golpista extremamente experiente. Tinha várias artimanhas para enganar as pessoas. E como eu vou mostrar daqui a pouco, essa nem era a primeira vez, tá, que ela fazia algo parecido. No caso de Joinville, para sustentar a mentira, né, de que era uma pré-adolescente, a Amanda criou toda uma rotina infantil dentro da casa aí com os novos pais. Como eu disse, ela alegava estar dentro do espectro autista, usava isso ao seu favor. Além disso, exagerava em comportamentos infantilizados, andava de chupeta, tomava mamadeira, brincava de boneca e, por incrível que pareça, né, isso ajudou a convencer muita gente. Eu só queria dizer que a senhora é linda, especial para mim, para Jesus, que eu amei a senhora está dentro do meu coração e nas minhas orações. Eu vim aqui só para dizer isso.
e dizer que a senhora é linda, que a senhora é uma princesa de Jesus. Eu amei a senhora, achei a senhora muito fofa, igual uma princesa. Para vocês terem ideia do tamanho da farsa, né, os novos pais montaram ali um quarto todo decorado para ela, com tons de rosa, cheios de brinquedos, adereços infantis. Essa personagem ainda incluía crises de pânico, medo do escuro, insegurança na hora de dormir, fazendo com que a mãe adotiva tivesse que ninar ela durante a noite. É mole. E é claro, ela afinava a voz, mudava o jeito de falar para que parecesse mais nova. E ela não era boba, tá? Ela pesquisava esse tipo de comportamento. Eu vi em algumas reportagens que ela pesquisava na internet como que se comporta um autista, o tipo de desenho que autista faz, o tipo de desenho que pessoa com depressão faz. E ela meio que moldava esse comportamento com que ela pesquisava na internet, ia criando essa personagem, né? É a órfã brasileira, cara. A Gabriele, né? Ela também alegava que quando ela estava no cativeiro, lá na infância dela, ela teria sido forçada a tomar hormônios para desenvolver um porte físico maior, né, o que justificaria então as suas feições e traços de elefante. A gente alugou uma kitnet, a Renata ajudou a pagar junto com o pastor, eu trouxe meus móveis eu doei, a gente pegou doação de outras pessoas e ela começou a conviver. Beleza, né, era assim que ela conseguia enganar todo mundo sobre a idade. Mas aí surge outra pergunta, como que ela evitava ser descoberta? Porque, convenhamos, né, numa situação dessas, o normal seria pedir documento, levar a criança no médico, ou até tentar matriculá-la numa escola. Eu lembro no filme O Pequenino, né, que quando chega lá o bebezinho, e aí eles têm que levar pro médico. E aí o médico vai fazer alguns exames ali que vai constatar que o bebezinho não é um bebezinho, né? Você tem vários exames ali, arcada dentária, densidade óssea, que prova a idade aproximada da pessoa, né? E aí ele nem quer passar no médico lá e tal. Essa criança tem a boca de um homem de 40 anos. Era mais ou menos assim, tá? Que ela agia, né? Porque toda vez que alguém tentava dar esse passo mais formal, como iniciar um processo de adoção, fazer a sua matrícula escolar, a Amanda entrava em desespero, né? Ela apelava pro emocional dos novos pais, dizia coisa que ela não podia ir pra escola, nem ser adotada legalmente, porque o pai dela, abusador, iria descobrir, né? Ou ir até ela e matar. Só que assim, né? Os pais novos também não podiam ficar com ela sem estar registrada normalmente, né? Porque daí, cara, pô, aí é complicado também, né? Vai dar ruim pros pais daí, né? Pode estar na boa intenção, mas você vai ficar com uma criança que apareceu pra você sem ela estar registrada, sem ter um documento dela, que porra é essa? E aí assim, né, com medo de colocar essa criança aí em risco, a família muitas vezes deixava esse assunto de lado, né? A golpista ia além de comportamentos infantis como chupeta e mamadeira. Exames de raio-x revelaram, na época, mais de 100 agulhas e grampos que ela mesma inseria no próprio corpo. O fato é que durante 14 meses a estelionatária aproveitou uma vida de alto padrão, recebia tudo do bom e do melhor, e os pais chegaram até a bancar tratamentos médicos caros, tá? É dito que numa dessas tentativas para ajudá-la a emagrecer, compraram até Monjaro para ela. Mas isso eu já acho que é um pouco de sensacionalismo das matérias, tá? Porque sinceramente eu não sei se isso procede, e até porque eu nem sei se uma criança obesa de 12 anos pode usar Monjaro, tá? Pelo amor de Deus. Então assim, eu acho que isso daí a galera já é uma liberdade poética do pessoal que tá replicando essa história, tá? Bom, depois de mais de um ano aí sustentando essa farsa, né? Finalmente alguém percebeu que havia algo errado, tá? A máscara começou a cair, a casa caiu pra criminosa, né? Junto com tudo isso, veio uma descoberta ainda mais surpreendente. Aquela não era a primeira vez que ela estava enganando pessoas. Na verdade, ela já tinha feito muito mais vítimas nessa história toda. A farsa começou a desmoronar por causa de uma tia da família, né? Como ela não convivia diretamente na casa, ela nunca engoliu muito bem essa história, não. Resolveu investigar por conta própria na internet. Foi aí que ela encontrou relatos de um golpe idêntico ocorrido no Rio de Janeiro e alertou ali os pais adotivos, né? A família então procurou a Polícia Civil de Santa Catarina, que levantou a ficha da suspeita. Nessa daí, os investigadores descobriram que a Amanda já era uma estelionatária em série. Tem registros, prisões dela pelo exato mesmo golpe em pelo menos 5 estados. Ela tinha sido presa, cara. Só que como no Brasil estelionato não dá nada, ela saiu. E é muito provável que agora ela saia de novo. E vai continuar aplicando esse tipo de golpe, porque no Brasil o estelionato, ele é... Não dá nada. Não dá nada. É convidativo você aplicar golpe nos outros, porque se você for preso, é um pouquíssimo tempo, cara. Pouquíssimo tempo, aí você volta pra
pra aplicar de novo, entendeu? Então, assim, a profissão aí da sem vergonha era praticamente essa, né? Aplicar golpe por onde ela passava. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, todos os locais, né? A Amanda já tinha feito vítimas. Depois de descobrir tudo isso, né? Só restou a polícia, então ir até a casa dos pais adotivos aí, prender a mulher em flagrante pelos crimes, né? De estelionato, falsa identidade. Segundo o delegado aí, o Rodrigo Bueno, a mãe adotiva estava emocionalmente envolvida, né? Com a farsa. Entrou em choque, teve dificuldade para aceitar a realidade, mesmo com os policiais já dentro da casa. Tem aí uma vítima, né? Uma das mães aí, digamos assim, da Amanda, né? Dando entrevista com umas falas absurdas, né? Difíceis de acreditar. Ela me conquistou. Eu fiz mamadeira pra ela, eu dava chupeta, eu fazia ela dormir, eu cantava musiquinha pra ela. Na delegacia, quando foi confrontada com as evidências, a Amanda abandonou a personagem infantil, né? Revelou seu nome verdadeiro, entregou os documentos originais. Ai, que absurdo, né? Ela ainda tinha os documentos originais. Confessou toda a farsa. Segundo ela, fazia isso para conseguir acolhimento, levar uma vida confortável. É uma vagabunda mesmo, né? Tem relato dessa galera que acolheu ela, e até essa mãe aí que dava uma madeira para ela e fazia ela de ninar, que depois que pegaram o celular e tal, e descobriram as coisas que ela pesquisava, né? Como se comportar, como desenhar ali, como que é um autista, como que é uma pessoa em depressão, tinha também pesquisas pornográficas dela, tá? Então ela é uma vagabunda mesmo. Ah, vagabunda! Capivara, vagabunda. Que, nossa senhora, devia apodrecer na cadeia, né? A senhora mencionou que faz tratamento no CAPS de Fortaleza, é isso? Não, eu comecei a fazer um tratamento lá na adolescência, porque eu saí de Fortaleza já faz um tempinho. Na minha adolescência, muito cedo, eu comecei a fazer acompanhamento, já fui internada. Tá, sabe dizer? Eu acredito que ainda tem alguma fichinha lá que comprove no CAPS da cidade de Horizonte, no Ceará. As últimas informações dão conta aí de que a justiça converteu sua prisão em preventiva e determinou a realização de exames de sanidade mental, né? Aí tem essa cartada também, alegar que ela não bate bem das ideias, já tá solta aí. Por enquanto ela segue recolhida no prisão regional de Joinville. Enfim, né? A gente acha que já viu de tudo, sempre aparece uma história nova para surpreender, né? E vamos ser sinceros, como eu disse, o crime de estelionato no Brasil raramente passa a sensação de que é algo realmente levado a sério. Por isso, sinceramente, não me surpreenderia se a Amanda, ainda mais num caso aí que não envolveu tantas vítimas diretamente, estivesse solta daqui a algum tempo. É bem provável, tá, que isso vai acontecer. E aí, quem sabe, até tentando aplicar o mesmo golpe em alguma outra família de bom coração por aí. E é isso, cara. Complicadíssimo, né? Complicadíssimo. A órfã brasileira. Essa é a órfã brasileira que a gente merece, tá? Tá aí. Comenta o que você acha dessa história. Até o próximo vídeo. Tchau.